criar um agente dentro dele, né? A ideia aqui é a gente usar uma funcionalidade nova do Zoho Creator que cria o quê? Um assistente dentro da sua aplicação. Um assistente com inteligência artificial. Então a ideia aqui é a gente fazer como que a gente faria esse assistente funcionar, tá? Então é uma das funcionalidades novas do Zoho Creator que a gente pode estar trabalhando aqui de uma forma bem tranquila e rápida, tá? A ideia aqui é eu criar um aplicativo de análise de sentimento, para a gente entender que ao colocar algum texto em um campo, como que ele vai mostrar para a gente, como que ele vai falar, tá? Então, aí vou começar aqui, vocês estão vendo a minha tela, né, no meu ambiente de Zoho Creator, eu vou criar aqui primeiro uma aplicação, tá? Em cima dessa aplicação, eu vou criá-la do zero, tá? E eu vou colocar essa aplicação como análise de sentimento, tá? Não vou colocá-la no ambiente environment, na verdade é somente um teste. Vou criar essa aplicação aqui, então ele vai fazer essa análise de sentimento, e eu vou criar um primeiro form, tá? Também do zero, from scratch, tá? Eu vou colocar, vai analisando o sentimento, tá? Criei esse form. Desse form eu vou criar dois campos multilinha. Um é o texto, né? Vamos chamar assim, o texto do usuário, tá? E aí eu vou pegar aqui, eu vou pôr aqui texto usuário para ficar bonitinho o link name. E eu vou colocar aqui um outro campo chamado análise. Análise de sentimento, tá? E desse campo de análise de sentimento, ele vai ficar aqui, ó, análise de sentimento. Ok. Feito isso, eu já criei meu form, que quando eu colocar aqui, a ideia é basicamente, quando eu coloco um texto aqui do usuário, ele vai me dar uma análise de sentimento e também vai me dar uma resposta. Então, ele vai dar uma sugestão em algum caso de resposta aqui. Então, esse é o nosso primeiro caso aqui. Como ainda não está implementado, eu vou fazer o quê? A primeira coisa que eu vou criar é a função que vai buscar os dados, tá? Então, eu tenho que criar aqui, eu vou lá em Flow, vou criar uma função, tá? Essa função ela vai ser para interagir para que o meu agente busque os dados, tá? Então eu vou chamar ela de busca, tá? Posso dar o nome que eu bem entender aqui, mas eu vou pôr ela como busca para ficar mais fácil o entendimento. E eu vou selecionar que ela é uma função de deluge, ela vai estar no namespace default. E uma coisa que é importante, ela vai retornar um void, quer dizer, ela não retorna nenhuma informação. E ao mesmo tempo, ela também não vai retornar nenhum, eu não vou precisar de nenhum argumento, tá? Então eu vou criar aqui a função, tá? Ela é mais para interagir. Vou buscar e eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou chamar a minha função aqui, eu vou chamar um retorno, né? Vou falar que vai dados é igual a análise de sentimento, que é o meu formulário, ID diferente de zero. Para quê? Para que ele busque todas as informações de ID diferente de zero. Essa vai ser o meu retorno, tá? Basicamente é isso, tá, gente? Então eu não tenho muito que me preocupar com as informações. Ela vai vir só essas informações aqui de registro, tá? Salvei. Agora eu tenho que fazer uma outra etapa aqui, que é criar o quê? O meu agente. Então eu vou aqui, eu vou no meu ambiente aqui, volto para microserviços, tá? Em microserviços, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou criar um novo microserviço e vou em modelos de inteligência artificial. E vou criar aqui. Neste momento, ó, eu tenho uma nova função chamada AI Agente, né? AI Agente, que está aqui. E ele vai ser meu assistente. Então, eu vou dar primeiro o nome desse agente. Eu vou falar na lista de sentimentos, tá? Ele vai mudar aqui, ele vai pôr um link name,
dele. E aqui eu dou as instruções que eu quero. É a hora que eu pego ele e gero as instruções. Eu tenho aqui copiado já algumas instruções para facilitar nosso vídeo, tá? Mas eu vou colocar elas aqui, ó. Então, basicamente, eu coloquei o quê? Você irá analisar o conteúdo colocado na pesquisa, você realizará a análise e sentimento do comentário, você suportará a análise da pesquisa, você dará a melhor resposta para o comentário. Então, eu coloquei aqui 4 tópicos que eu gostaria que meu agente fizesse, tá? Feito isso, eu vou dar um next. E nesse momento ele pede o quê? Para eu adicionar uma aplicação, né? Então vai ser a minha análise de sentimento. E a hora que eu pego uma função, que é onde ele vai buscar o quê? Ele vai retornar as informações. Então eu estou aqui buscando a função e eu vou falar aqui que é busca de registro, né? E aqui eu coloco alguma descrição, né? Por exemplo, dessa busca de registro, que eu vou falar que aqui, ó, vai preencher, né? Preencher uma análise de sentimento, tá? E salvei. Então eu tenho aqui, ó, busca de registro, preencher uma análise de sentimento. Ótimo. No próximo, ele vai gerar o que para mim? Nesse momento, quando eu passo dessa etapa, ele já me gera um endpoint, que eu vou usar bastante esse endpoint, tá? Depois ele que eu posso usar não somente para uma aplicação que eu criei agora, como eu posso usar para várias outras aplicações. Então, o agente que eu crio aqui, eu posso usá-lo em outras aplicações também, tá? Agora eu venho aqui, ó, e vou fazer o quê? Eu vou criar esse agente. Feito isso, ó, ele me colocou aqui, ó, análise sentimento criado. Então, se eu clicar aqui, ó, eu tenho que copiar somente esse URL, que é o que eu vou usar. Nessa, ele me mostra, por exemplo, toda vez que ela foi utilizada, uma API log, ou numa parte de workflow, e toda a ferramenta que eu estou usando aqui, tá? Então, ele está bonitinho aqui, como que eu vou expressar. Eu também vou precisar criar uma conexão dentro do meu Zorro Creator, tá? Eu já tenho uma aqui criada. Se eu clicar aqui e mostrar para vocês, a minha já tem toda criada para o meu aplicativo, né? Mas eu vou criar uma do zero aqui. Então eu vou lá, ó, vou criar uma conexão, tá? Criar a minha conexão. Essa minha conexão vai ser do Zorro Creator, tá? E eu vou chamar de ZC Connection, né? Ou conexão, tá? Z conexão. Eu posso definir para administradores ou para qualquer usuário login e posso definir para todas as ações, tá? Eu vou definir aqui para todas as ações e vou criar aqui e autorizar, tá? Então aqui é o processo de criar. Aí eu seleciono a conta, né? Vou autorizar como é a conta do creator. Eu vou usar e pronto. Só que agora ele criou minha conexão, eu tenho que definir qual aplicativo vai usar essa conexão. Então eu venho aqui, ó, e vou selecionar. A gente criou a análise lá, acho que é a primeira. Vou ter aqui, ó, análise de sentimento. Então eu tenho que procurar ele aqui, onde que ele vai estar, ó, análise de sentimento, e eu vou habilitar, tá? Então nesse ponto ele vai usar essa conexão aqui, tá? Então, feito isso, eu já estou apto a utilizar minha aplicação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou até a minha aplicação e vou criar, a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma função para saber se minha aplicação está funcionando, esse meu agente, né? Então, eu vou aqui, ó, treino a minha aplicação, tá? Eu vou em workflow, vou em funções e vou criar aqui um teste, tá? Um teste da minha aplicação, tá? Então eu vou criar aqui um teste para minha análise, tá? Eu vou colocar no mesmo namespace, tá? Default, e ela não vai retornar nada para mim.
eu vou aqui e vou criar. Tá? Nesse teste, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu vou criar um mapa para gerar a pesquisa, tá? Porque tudo vai ser conversado por API, então eu vou ter que ter um mapa, né? Então eu vou criar o meu mapa. E desse mapa eu vou querer que a pesquisa seja o quê? Ela vai enviar um put de uma query, né? Que vai ser uma pesquisa, tá? E eu vou chamar de análise do feedback, tá? Fiz essa primeira chave que eu vou trabalhar. Eu vou também ter uma de dados, tá? Para fazer o quê? Para eu mandar um complemento dessa query, né? Mandar um complemento dessa pesquisa. Então, eu vou chamar aqui, ó, dados. Eu vou dar um put também, vai ser uma chave de put. Eu vou chamar de data. E eu vou dar um complemento, né? Vai ser ela vai ajudar a mandar o conteúdo da minha pesquisa, tá? Então, ela vai ser aqui a chave de pesquisa. E aí eu vou criar aqui, eu vou usar uma função aqui que é o invoke URL, para me ajudar a mandar os dados, né, de parâmetro da minha conexão com o meu agente de IA, tá? Eu vou chamar aqui de resposta. Aqui eu não mudo. Lembra a minha URL que eu copiei lá? Então eu vou aqui, ó, eu vou colocar a URL aqui, que é análise de sentimentos, tá? Qual é o tipo? Lembra que ela é post, né? Então eu mantive ela vai continuar como post. E o parâmetro é o que eu mandei aqui, ó, dados, tá? To string. Eu vou mandar um parâmetro de to string. Não vou ter header, tá? Então eu posso arrancar o header. E eu vou ter a minha conexão. A minha conexão, lembra que é Z conexão? Eu vou criar aqui. Essa é a minha conexão, tá? E uma coisa para facilitar, para a gente ter um retorno em tipo JSON, eu vou pegar e vou pôr um content type aqui, tá? Então eu vou para colocar como que eu quero o retorno, né? Então ele vai ser via JSON, tá? Bonitinho. Fiz aqui o teste, vou pôr aqui um info da resposta para eu saber como vai ser a resposta, tá? Então, eu vou mandar aqui essa análise de feedback. Vou salvar, tá? Opa, ele deu um erro, claro, faltou o ponto e vírgula aqui. Salvei, executei. Olha que legal. Ó, ele vou lá, pôs um log, tools, status, aí response, isso aqui é muito importante, essa chave, tá? Que é o conteúdo que a gente sempre vai buscar é desse AI Response, tá? Claro, por favor, forneça os comentários que você gostaria que eu analisasse. Então, quer dizer, ó, ele já está falando com o meu agente, ó. Então, com isso aqui, a gente já percebe que ele está falando com a gente, tá? Então, bacana. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Agora eu vou fazer esse agente realmente funcionar. Então, eu vou copiar isso aqui que eu fiz, tá? Eu vou dar aqui um nome e eu vou criar um schedule aqui, tá? Então, eu vou criar um schedule para quê? Lembre, toda vez que eu vou lá colocar um comentário na minha solução, tá? Então, se eu acessar o aplicativo aqui, ó, toda vez que eu colocar um texto de usuário aqui, eu quero que ele analise o sentimento. Então, eu vou criar o quê? Eu vou criar um workflow, tá? Vou pegar nesse workflow, eu vou criar esse workflow para esse meu formulário, tanto criar e editar. E eu vou querer quando ele pôr user input field, tá? E com isso eu quero que ele pegue o quê? Toda vez que ele colocar um texto no usuário. Então eu vou chamar aqui, ó, análise de IA, tá? E vou criar aqui, tá? Feito isso, vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, ó, o meu
item aqui. Só que agora eu vou ter que fazer algumas mudanças, né? E essas mudanças, elas vão ser bem interessantes. Por quê? Porque agora eu estou no workflow. Aqui vai continuar, a segunda linha continua, tá? Só que eu vou querer uma coisa, eu vou adicionar mais uma coisa, ó. Eu quero que inpute o conteúdo do texto do usuário, que é a minha pergunta. Então, eu vou incluir aqui mais essa informação, tá? Vou manter essa terceira linha, quarta linha, tá? E eu vou fazer o seguinte, em vez de dar um info, eu vou fazer o quê? Eu vou imputar no análise de sentimento a resposta. A resposta.get. Lembra que eu tinha aquele AI response? Esse é a resposta que eu quero. Eu quero que inpute essa resposta aqui. Então, eu vou salvar. Vamos ver funcionando. Ok. Dá aqui um done. Vou acessar a minha aplicação e vou colocar aqui um texto. Vamos lá. Foi muito bom o curso, somente o coffee break ficou a desejar. Fiz isso, ó. Vamos ver como que ele está respondendo, né? Ele pegou, está analisando e ele vai me dar uma resposta. Olha que legal. Análise de sentimento. Comentário expressa uma opinião positiva em relação ao curso, destacando que foi muito bom. No entanto, talvez também menciona uma crítica construtiva sobre o coffee break, indicando que não atendeu a expectativa. Resposta sugerida, agradecemos pelo feedback, ficamos felizes. Olha que interessante. Então aqui, ó, nós criamos o nosso primeiro agente de IA, tá? Então, gente, isso aqui é para vocês, é um curso interessantíssimo, uma visão nova de um componente novo do Creator. Vamos fazer novos vídeos, vocês vão vendo, mas, ó, fica um abração para vocês, até o próximo vídeo.